com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Boa tarde aí aos nossos palestrantes direto de Belém. De Belém, eu não sei se é do Belém, do Pará, né? Olá, boa tarde, professor Vitor Macedo. Martins, tudo bem, Vitor? Tudo bem? Direto de Belém, calorzinho de Belém. Eita, danada, olha que inveja, olha como eu acordei hoje aqui em São Paulo, pô. Esse monte de roupa, cara. Até dá Tá para frio, melhorar hein? agora. Melhorou agora, mas eu tô com medo de pegar gripe, tá todo mundo gripado aqui, oscila muito. Final de semana tava um calorzão, e amanhece na segunda, sai de 28 para 12, é uma loucura, cara. Fica todo mundo dentro. Tudo bom, Alfredo? Como vai? Tudo certo? Nós temos mais um minutinho aí antes de... a Rita está nos chamando a atenção que estamos ao vivo. É, a Ima já está também, né? O Vitor está. Boa tarde a todos. Como vai, Ima? E o Obrigada. Olá, Vitor, Alfredo, tudo bem? Zé Mauro está chegando aí. Eu só vou fazer uma boas-vindas para vocês, aí eu passo a bola para você, viu, Vitor? Você toca aí o... Tudo Vocês bem. querem esperar um minutinho para ver se o Zé Mauro entra ou já vamos... Podemos aguardar aí uns 2 minutinhos, né, conforme o Vamos horário. aguardar, porque ainda nem começou o horário, né? Agradecer também, aproveitar para agradecer também a Verônica Nagata, né, que fez aí a ponte, que viabilizou esse painel. A Verônica foi minha aluna, me orientando aqui, né, na USP. Depois eu compartilhei a orientação com a professora Marli também, que foi muito bacana aí a parceria. E uma parceria que foi muito produtiva. Já temos artigos aí qualis anum aprovados, a tese da Verônica, né? Estamos muito felizes aí com essas iniciativas, né? E queremos nos aproximar ainda mais da UEPA. Só para você saber, viu, Vitor, eu coordenei por 5 anos um doutorado interinstitucional na USP com a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, que acabou ano passado. Formamos 20 doutores, que é basicamente para nuclear, né, um grupo de pesquisa aí que a gente espera que prospere ali em Manaus também, né, também no coração e da região amazônica, né? Então, estamos aí tentando contribuir, né, colaborar com e aprender também, né? Nós fizemos o primeiro Amazônia Management Symposium, a gente fez em parceria e assim é muito legal porque assim a temática dos papers foram submetidos e até os aprovados é muito diferente de você fazer isso em São Paulo, no Sul, né? Cada região tem sua peculiaridade, então a gente termina aprendendo tremendamente, né? Uma experiência riquíssima essas interações. Além de que tem muito peixe bom, né? Muita comida boa. Bem, então eu estou esperar mais um minutinho aí, né? Quando o Vitor achar que deve, eu já faço um agradecimento e já saio do palco aí. Espera mais um minutinho, Vitor? O que você acha? Então, acho que para cumprir o horário aí a gente pode iniciar, né? Aí o Mauro entra também, né? Tem problema nenhum. Então, eu só entrei para agradecer imensamente em nome da Universidade de São Paulo, né? O SciBiz é um evento que está na 6ª edição, é um evento que busca aproximar o ambiente acadêmico, de pesquisa, do ambiente de negócio, de investidores, de startups. Então, a ideia é pegar a pesquisa e transformar em produtos e serviços que contribuam para o desenvolvimento econômico sustentável do país, né? Então, eu agradeço imensamente ao Vitor Martins, professor da UEPA, a Ima Guimarães Vieira, da MPEG, e ao Alfredo Oma, da Embrapa, né? E ao Zé Mauro também, que eu tive até a oportunidade de conhecer aqui pessoalmente no evento, que é também o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Vitor, vou fechar minha câmera, meu som, e você comanda o espetáculo aí, tá bom? Tudo bem, professor, obrigado. Como dizem os gringos lá. Tchau, tchau.
Ok, boa tarde a todos, novamente. Inicialmente, quero agradecer o convite da organização do Sci-Hub, a professora Verônica, o professor Moacir, enfim, todos envolvidos aí com esse momento de pré-conferência, né? Então, esses painéis fazem parte da pré-conferência do SciBis, começa amanhã. O nosso secretário está entrando aqui na sala, o doutor José Mauro. Tá bom. Olá, boa tarde. Olá, doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao painel. Zé Mauro, obrigado, viu? Já agradeci todo mundo, você não estava aqui, então agradeço imensamente aí tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil essas agendas, né? Você achou um tempinho aí para nos brindar aí com a tua presença no evento. Então, uma satisfação enorme estar aqui com você de novo, né? E eu estou saindo agora e deixando o Vitor lidera aí. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Um abraço. Olá, Ima. Olá, Alfredo. Olá, Tudo bem? boa tarde, Mauro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mauro, novamente. Obrigado, professor Moacir, novamente. Então, iniciando o nosso painel de pré-conferência do SciBis, vamos tratar aqui do tema COP30 2025, COP30 na Amazônia, falando de oportunidades, desafios e possíveis legados aí que a COP sendo realizada aqui em Belém vai trazer para a gente. Então, de antemão, agradecer a presença do professor Alfredo Roma, da Embrapa, a professora Ima, do Museu Paraense Emílio Guilde, e também do secretário, o doutor José Mauro de Almeida, nosso secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do estado do Pará. A dinâmica, conforme prevista, cada um tem aí de apresentação 20 minutos. Nós estamos numa pré-sala, Vitor? Já estamos ao vivo, secretário. Ah, tá. Já estamos ao vivo. Ok. Conforme previamente planejado, cada painelista terá 20 minutos para fazer a sua apresentação. Acredito que a gente pode iniciar com a professora e pesquisadora Ima, em seguida o professor Alfredo, em seguida o nosso secretário de Almeida. Pode ser assim a sequência? Tudo bem? Tudo bem para mim. E ao final a gente abre aí 15 minutinhos, 10 minutinhos, se alguém que está acompanhando a gente tiver algum questionamento, alguma curiosidade, pode colocar aí no chat, na página do YouTube, está sendo transmitida, e a gente faz o debate aqui ao final. O chat vai direto para você, mas a Rita, que está nos acompanhando, ela vai trazer as questões que surgiram no YouTube e vai colocar aí no chat, tá bom? Legal, tudo bem, obrigado, professor. Então, sem mais delongas, professora Ima, não sei se você tem alguma apresentação para compartilhar. Não, eu vou mais conversar mesmo, assim, dialogar, né, mostrar algumas reflexões que a gente vem fazendo em torno dessa questão da COP, também o que antecede a COP30, né? Tá bom? Tudo bem, professor. Então, fique à vontade. Tá, obrigada. Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite, é uma oportunidade muito importante estar aqui hoje junto com o Roma, com você e com o Mauro, discutindo esse tema tão importante para o mundo, para o país e para o Pará. E, para começar, eu queria só mostrar um pouco do quanto os traços marcantes do processo de ocupação da Amazônia está associado a modelos de desenvolvimento com orientação de fora para dentro, né? Então, foram projetos de infraestrutura que não atenderam às necessidades da região, né? Foram vários projetos, desde da questão da abertura de rodovias, BR-163, a Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, tudo isso voltado para grandes projetos de mineração, para projetos agropecuários. E esse movimento todo de ocupação da Amazônia, ele sofreu duas importantes mudanças, né, aqui na região.
Uma é que a Amazônia tornou-se predominantemente urbana, né? E o desmatamento aumentou muito, né? Diante dessa demanda, digamos assim, por área para projetos de desenvolvimento do Brasil, né? Então, essas duas questões, elas são questões de fundo para qualquer discussão ligadas à questão das mudanças climáticas. Mas o problema atual, isso não sou eu que venho dizendo, alguns pesquisadores da região que trabalham com o tema vêm falando, é a questão fundiária, né? Esse é o problema mais agudo, né, que a Amazônia tem hoje. Além da questão fundiária, claro que o desmatamento, a questão das queimadas e o processo de degradação da floresta, que vem junto com as queimadas, com as atividades madeireiras, predatórias, não a atividade de manejo madeireiro, mas a atividade de extração de madeira e o efeito de borda que o desmatamento traz são também muito preocupantes hoje, juntamente com o desmatamento. Não dá para falar mais hoje apenas do desmatamento, mas sim do desmatamento e da degradação florestal, que já se torna tão importante, tão problemática, digamos assim, aqui na região, quanto o desmatamento. E as mudanças climáticas, que é o outro tema, né, que se intensificam, né, no quadro de problemas da região. Então, isso tem vários pesquisadores da área mais de clima que têm mostrado o quanto a Amazônia já mudou, o quanto ela vem sendo alterada em termos do clima, em termos da extensão da época seca, e também, e alguns pesquisadores, e eu estou envolvida no meio, têm mostrado o quanto que a Amazônia, a composição florística da Amazônia, já vem sofrendo com essas mudanças. No leste da Amazônia, por exemplo, já há uma completa reestruturação das trajetórias florestais pós-perturbação humana, né? E nos vários estudos que a gente tem feito, tem demonstrado isso. Então, essas mudanças climáticas elas já estão impactando seriamente o funcionamento do ecossistema florestal, da Amazônia como floresta, né? E a gente já sabe, isso são dados científicos, que a Amazônia já aqueceu cerca de 2 graus centígrados em algumas partes da região, né? E já se alterou muito do ciclo hidrológico da região. Então, nós estamos com uma estação seca, por exemplo, com um aumento de 18 dias a mais nos últimos 30 anos, né? Principalmente no leste e no sul da Amazônia, exatamente aqui na região do estado do Pará, ali norte do Mato Grosso. Então, e nesse processo de mudanças, de transformações, a gente já emitiu muitas toneladas aí de carbono para a atmosfera, né? E dentre os municípios que mais emitem gases do efeito estufa, né, alguns estão no estado do Pará, né, como São Félix do Xingu, como Altamira, né, também outros em Rondônia, Mato Grosso, mas esses São Félix e Altamira são muito preocupantes em relação à quantidade de emissões por conta da atividade agropecuária, né? E há um estudo recente que mostra que o Ministério da Agricultura, inclusive, mostra uma projeção no crescimento anual da produção bovina de quase 2,5% até 2030, exatamente o ano em que a gente tem que ficar, né, a sociedade se policiando para não aumentar mais as emissões e evitar o aumento da temperatura. Então, a expectativa é de se abater mais de 12 milhões de toneladas por ano de bovinos para atender o mercado, né? E principalmente as exportações. Então, assim, todo esse aumento, uma produção dessa, né? Isso aí, para a floresta, é um mau sinal, né? Então, se a gente não pensar, e talvez o professor Fredo Roma vá falar, de um incremento de produtividade por hectare né, em termos da pecuária, né, para atender consumo, exportações, nós vamos ter que ver o agronegócio ter que desmatar cerca de 1 milhão de hectares por ano na Amazônia até 2030. Né? Então, esse é um cenário que o Ministério da Agricultura está trabalhando, o mapa, né, o
Também tem uma iniciativa chamada Clima e Desenvolvimento, também fez um diagnóstico, está trabalhando com isso, e claro, está pensando também, formulando como podemos alterar uma política ambiental e climática de forma a que não comprometamos como país o Acordo de Paris de 2030 por conta desse crescimento e dessas projeções que se avizinham aí para o setor da agropecuária. Então, no cenário, por exemplo, de continuidade de políticas, segundo esses estudos, a Amazônia chegaria a 25% desmatada, né? Que é um índice limite aí que os especialistas falam no ponto de não retorno, em que a Amazônia, como floresta, seria substituída por um outro tipo de vegetação mais aberta, né? E então há um cenário também muito ruim, né, em termos de não alcançarmos aí as metas do Acordo de Paris, contando com continuidade de políticas ligadas à questão da agropecuária. Então, vejam que isso é um problema muito sério e que o país tem que ficar observando de muito perto, né? Diante de cenários como esses, em que se avizinha efetivos crescimento de emissões de gases de efeito estufa por conta de demandas, né, de exportação de gado, né, de produtos do agronegócio, é preciso se pensar no que se está chamando de uma transição ecológica e na agricultura sustentável ou no agro sustentável. E essa sustentabilidade do agro também não pode estar somente relacionado, a meu ver, com a questão das emissões, né? A questão do desmatamento tem levado a muita violência no campo, né? Isso faz parte de uma matriz histórica, né, e colonial no Brasil, né, reeditado pelo colonialismo interno que avança sobre a Amazônia ainda, né, e que marca com exclusão do acesso à terra. Vejam que ninguém mais fala da reforma agrária nesse país, ninguém, nem a esquerda, nem o centro, nem a direita, não se fala em reforma agrária. Então, há uma expropriação de grupos dos territórios muito grandes, né? A gente fala muito dos tradicionais, dos povos originários, dos ribeirinhos, mas esse povo da colonização, né, os colonos da reforma agrária quase não se fala, e é um grupo que precisa ser olhado, né? Por conta dessa questão do desmatamento, das questões do acesso à terra e da produção sustentável nessas terras, e nessa questão dos conflitos de terra que está levando à morte de muitos produtores, né? O Maranhão, por exemplo, hoje é um palco muito preocupante do quanto isso está acontecendo aqui na Amazônia. Talvez mais do que o Pará, hoje o Maranhão preocupa muito mais em termos de destruição e em termos de expropriação de terra desse grupo de colonos. Então, quem acompanha as dinâmicas do desmatamento, né, vê a ordem de magnitude da questão da violência, né, que nessa conjuntura de um crescimento acelerado de interesse sobre as terras na Amazônia, né, tem acontecido, né? Essa inserção da Amazônia no mercado global de terras, nos estoques futuros também de terras, tem provocado toda essa dinâmica aí também ligado à questão de conflitos e problemas na esfera rural. Então, assim, vejam que o jogo de interesses, né, ligado a essas estratégias de apropriação dos recursos públicos, dessa questão dos territórios, das terras públicas na Amazônia, né, acelera muito essa questão da destruição e preocupa quem está estudando, quem está preocupado com a questão das mudanças climáticas que estão associadas, no caso da Amazônia e no caso, principalmente da Amazônia, aqui no Brasil, às questões do desmatamento e da degradação florestal, né? Então, isso tudo faz parte de um contexto, desculpe, o que eu chamo da matrix de sustentabilidade, né, que a gente tem que estar sempre atento, né? Então, claro que cada organismo, cada ministério, secretarias faz sua parte, mas alguém tem que olhar a integração entre as políticas, tem que olhar o que está acontecendo no mundo, o que está se discutindo nas COPs,
Isso é chave para entender esses usos da terra, como os usos da terra, e principalmente a pecuária, tem a importância que tem na dinâmica da concentração fundiária e no conjunto de atividades relacionadas à cadeia produtiva desse setor, né? E associada também à questão de desmatamento e da resistência que um grupo de atores na região tem, né? Das suas lutas e da afirmação das suas visões, que são diferentes, né? Sobre a vida e a natureza. Então, são visões diferentes e que têm que ser respeitadas e que têm que ser olhadas com um olhar muito mais transversal, digamos assim, às questões de cadeia de produção ou de questões produtivas mesmo, né? Então, temos vários focos e agentes ligados a essa questão mais geral desse movimento da agropecuária, né? Temos também toda uma infraestrutura e logística de transportes, de portos, aeroportos, de energia, de ferrovias, comunicação, que estão associados a esses grandes empreendimentos, principalmente a questão da soja, né? E aí a gente tem que ter uma preocupação de como conciliar isso, como discutir modelos de infraestrutura que não vão afetar mais a floresta e proporcionar mais desmatamento, etc., porque nós temos que cumprir alguns compromissos internacionais, e quando eu falo nós, eu estou falando aqui do consórcio de governadores, do presidente da República, que tem uma série de compromissos e que qualquer modificação na sua agenda, né, na agenda desses entes, pode prejudicar esses compromissos que já foram assumidos desde muito tempo e continuam sendo assumidos e fortalecidos aí a cada COP, a cada reunião internacional, etc., e que pode fugir do controle, porque a gente sabe que, principalmente as grandes estradas, esses projetos de infraestrutura, eles são um dos principais problemas ligados ao desmatamento. Onde tem estrada, tem desmatamento, onde tem asfalto de estradas, tem desmatamento. Então, é preciso, claro, que se discuta um novo modelo de empreendimento de infraestrutura na Amazônia que cause menos danos à floresta e, portanto, que os presidentes e governadores possam cumprir com seus compromissos assumidos no nível internacional. Então, esse cuidado também é preciso ter, é preciso que as políticas que estão sendo formuladas também estejam atentas a essa série de projetos vindo para a Amazônia, né, chegando aqui, principalmente de logística, e que pode impactar muito a região do ponto de vista do desmatamento, deslocamento de populações, etc. Então, a Amazônia ela se torna um território altamente globalizado, né? Então, um objeto também de colonialismo, né? De oportunidades abertas a vários setores e também a uma agenda financeira internacional. E aí, nos últimos anos, a gente acompanha, né, tudo isso e vê como as relações entre instituições financeiras nacionais e outras, né, de outros países têm sido aplicadas aqui, né, às vezes até para viabilizar a expansão dessas empresas, que são essas estratégias que a gente chama do greenwashing, né? Isso também é um perigo, todos têm que estar atentos para que não haja essa limpeza ambiental, né? Seja da carne, seja da soja, seja do carbono, né? E que podem também causar muitos problemas aqui, né? Então, essas são preocupações, né, que a gente tem e que a gente precisa também olhar quando a gente está formulando aí as nossas políticas, né? Temos uma preocupação especial com a questão do carbono, né? Eu tenho pensado, escrito, estudado sobre essa questão do carbono e a gente precisa colocar aí, certamente, uma regulamentação desse mercado para que não fique um mercado aberto, um mercado só voltado para o mercado voluntário do carbono, porque isso tem causado muitos problemas aqui na Amazônia, em especial em alguns lugares do estado do Pará, e não é o melhor modelo, né? Não é o melhor modelo, não dito apenas por mim, mas por uma série de estudos que já vêm sendo feitos e vendo como tão pouco esse mercado voluntário tem colaborado com
a conservação, digamos assim, das florestas e a manutenção das formas de vida das populações tradicionais. Isso é algo que preocupa muito, né? Como se fosse uma solução, né, para a crise climática, com uma nova dinâmica, também colonial, também de expoliação e também de privatização ou de algumas terras, para mesmo, né, voltado para essa questão do mercado de carbono, mas que pode estar também escondendo tudo isso por trás. Isso aí é muito ruim, isso já tem sido evidenciado para outros países e também para o Brasil, e eu imagino que um programa muito bem formulado de regulamentação do carbono no nível dos estados da Amazônia pode colaborar para que isso não aconteça, né? Então, é preciso que a gente esteja atento e formular um bom programa, um programa com uma boa governança e participação da sociedade, para que a gente possa realmente não ver isso acontecer como veio acontecer com o mercado voluntário, né? Então, o mercado do carbono, né? Então, essa regulamentação é muito importante. E, dentro dessas perspectivas todas, como defender os povos tradicionais, os povos chamados povos da floresta, e dar protagonismo a eles na busca de projetos que gerem renda, que fortaleçam suas associações. Isso é algo fundamental não só para a Amazônia, mas para a Panamazônia, né? E talvez aí um sistema de governança regional fosse muito importante de ser discutido entre os presidentes no momento da cúpula, alguma coisa que possa estar falando nessa região, que é uma região tão importante para o planeta, né? O Brasil já mostrou que é possível, fácil, rápido, conter a destruição da Amazônia, reduziu a taxa de desmatamento, está em vias de reduzir também, né? Mas está faltando uma política forte de geração de renda para essas populações que detêm cerca de 40% a 50% do território da Amazônia, e é sobre esse território que há muito interesse, né, de ocupação, seja de um grupo ou de outro, né? Tanto voltado para questões do avanço da fronteira agrícola, como também para essa questão do mercado de carbono, né? Então, isso é um território muito importante, dominado por essas populações, né? Manejado, tendo a base diversidade e conservação, mas que precisamos também estar atentos, porque essa cadeia global ela traz muitas transformações também na vida dessas populações. O exemplo do açaí é um exemplo mais claro que a gente tem, né? Eu estou estudando isso com profundidade para ver como o processo de açaização, né? Esse processo que o professor Roma chamou a atenção do desmatamento verde, outros pesquisadores também, né, têm transformado as florestas de várzea, antes muito diversa, com cerca de 80, 90 espécies de árvores por hectare, acima de 10 centímetros de diâmetro, hoje está praticamente com o açaí. Essa transformação, por conta da demanda de açaí globalmente, está levando essas transformações na biodiversidade das florestas de várzea, na estrutura e na sua função também, né? Quando a gente chama função em ecologia, é o que os serviços ecossistêmicos poderiam estar proporcionando para os humanos, né? Então, a questão, por exemplo, da polinização é alterada, a questão das mudanças hidrológicas na várzea, a questão dos sedimentos, tudo isso tem alteração, além da biodiversidade, que é a mais notória e a que a gente vem estudando com profundidade. Essas alterações todas já estão acontecendo aqui, na nossa cara, né? Seja aqui no Baixo Tocantins, seja aqui no Combu, em todas as regiões em que há produção de açaí. Então, é importante, é uma cultura super importante para as populações do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista global, já chega a 70 países, é uma das espécies globais, assim como a seringueira, como a castanha do Pará, como o guaraná, mas ela está tendo esse problema de que a produção de açaí hoje não é, do ponto de vista ecológico, sustentável. Não é isso, somos nós, pesquisadores em ecologia, que estamos afirmando por conta de nossos estudos
que estão sendo desenvolvidos aqui na várzea e que mostram que aquele açaí produzido na década de 80, 90, não é mais da mesma forma. Ele cria, né? Eu estou escrevendo isso agora no artigo para o Liberal, numa coluna do Amazon, na plataforma Amazon, mostrando dos açaizais, a açaização, como isso se transformou e como é preciso a gente olhar para essa questão da sustentabilidade ecológica para a gente manter essa produção alta, esse protagonismo em termos de produção global do açaí, mas é preciso que a gente olhe, ou a gente pode estar, em breve, trazendo problemas para a própria produção do açaí, que não se dá bem no ambiente mais homogêneo, né? É muito melhor que seja no ambiente de diversidade para que haja maior produção. Então, nesse contexto todo que nós estamos falando, discutindo, elaborando, a gente pensa que o que esperar da COP30? É claro que ainda vai ter a COP28 esse ano, a COP29, até chegar a COP30 em Belém, e que há muita discussão ainda a ser feita nos anos de 2023 e 2024, né? A COP de 2022 ela deixou muito claro sobre a questão de mecanismos de financiamento para mobilizar recursos para aquelas economias, né, mais vulneráveis e que sofrem mais diretamente com o efeito das mudanças climáticas, né, que é a formação do fundo, mas há outras questões também ligadas a essa questão das mudanças climáticas que vão ser discutidas anteriormente à COP30. Uma delas é o chamado balanço global. Esse ano é preciso, e será feito, isso é feito de 5 em 5 anos, o que eles chamam do Global Stocktake, que é o balanço global obrigatório nos termos do Acordo de Paris e que tem lugar de 5 em 5 anos para avaliar o processo de implementação em relação aos objetivos do acordo. Então, o primeiro balanço global começou em 2022, né, no nível técnico, e vai culminar na COP28 esse ano, né, mas há muita incerteza em relação se esse momento, né, do balanço, o que isso vai proporcionar? Se vai chegar apenas às conclusões que a gente já tem, que a situação é muito grave, né, ou se vamos ter, né, temos alguns prazos importantes a cumprir, ou se nós vamos ter uma nova negociação, né, na COP28 e fazer progressos para cumprir esses compromissos existentes em várias situações, até do financiamento do clima, né? Então, essa discussão ela vai desde discutir, definir mecanismos de perdas e danos, né, e também cumprimento de compromissos financeiros, né, para que a gente possa atingir aí o que se propôs na COP15. E temos também discussões importantes que vão acontecer sobre os sistemas alimentares e a questão das alterações climáticas, né? Em 2022 houve um avanço, um destaque para a questão da alimentação e da agricultura, né, na cena climática. A FAO está se mobilizando para essa agenda, né? Elas já vinham ganhando destaque internacional, mas há cada vez mais a preocupação, tanto na ONU quanto na FAO, de se avançar nessa questão dos sistemas alimentares e das alterações climáticas. Esses sistemas alimentares eles têm gerado, né, até 1/3 de todas as emissões, né, de gases de efeito estufa, né? Então, essa posição da alimentação da agricultura é uma preocupação muito forte para toda a sociedade mundial, né? Então, é um outro aspecto também importante que tem se avançado e que está se discutindo, até anteriormente à COP30, é a questão dos oceanos, né? Então, aí nós temos aí uma importância muito grande, um desafio muito grande em relação aos oceanos, né? E todos os esforços mundiais para combater a pesca ilegal, para proteger, para restaurar os ecossistemas marinhos e costeiros, para promover ação climática baseada nos oceanos, né? Na descarbonização dos transportes marítimos e na questão das energias renováveis ao longo da costa. Outro tema importante também que eu trago é a questão da adaptação e resiliência, né? Já há uma discussão muito ampla sobre a questão dos impactos das mudanças climáticas,
né, que são desiguais, são fragmentadas, né, os impactos são desiguais na sociedade, tem muito mais gente dos países mais pobres expostos a uma insegurança alimentar e hídrica também, a questão da água, e a maior sofrimento humano, né, e a possibilidade de perda de vida, mesmo com o aumento dos impactos. Então, essa questão da adaptação é algo muito pouco discutido nas COPs, né? Então, como avançar numa agenda global para adaptação e resiliência, né? Capacidade de se recuperar depois de um problema tão grave quanto esse das mudanças climáticas, é uma agenda ainda a construir. E há uma discussão também de uma reformulação do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas. Aí entra muito a questão da ciência, né, que eu falo como cientista, então não posso deixar de falar do papel da ciência na questão do acompanhamento das mudanças climáticas e como o IPCC, que é o painel intergovernamental, é importante na produção desses relatórios, né? Em 2022, o IPCC apresentou os relatórios, né, no seu 6º ciclo de avaliação, né, concluiu que o mundo não está num bom caminho para alcançar um futuro seguro, né, em relação ao clima, né, mostrou o quanto desse efeito e o impacto adverso em milhões de pessoas com as mudanças climáticas, e também registrou, né, organizou todos os registros do que aconteceu de impactos no mundo com os cenários de aquecimento no limiar de mais do que 1,5 grau de centígrado. Então, em 2023, o IPCC ele se renova, ele tem um novo relatório de síntese, né? E ele deve estar contribuindo para esse balanço global que eu falei para vocês, né? De saber o que realmente avançamos, né? E também vai ter uma nova liderança, novos focos. Então, a ciência ela tem uma importância. Oi? Professora, só para a gente conseguir equacionar um pouquinho a questão do tempo, que é bem limitado, e teremos ainda outros painéis... Não, eu estou terminando. Okay. Só para dizer, para finalizar com essa questão da ciência, que é muito importante que a ciência esteja no conselho que foi organizado pela Presidência da República e que não tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, para minha surpresa, para a surpresa dos cientistas. O Ministério da Ciência e Tecnologia não está nem no Conselho e nem no Comitê Executivo, e isso é muito preocupante, porque a base de discussões da mudança climática é a ciência, toda a informação, documentação vem da ciência, e eu estranho muito dos cientistas, da ciência, das instituições e do Ministério não estarem nesses grupos. Muito obrigada, era isso. Obrigado, professora, pela fala. Anotei aqui alguns pontos para possível debate no final, principalmente das questões logísticas, questões de resiliência, e também a questão de regulamentação do mercado de carbono. Acredito que são pontos essenciais aí para a gente estar debatendo na COP. E passar imediatamente aí para o professor Alfredo Roma fazer as suas considerações, no nosso tempo aí de 20, no máximo 20 minutos, para dar oportunidade a todos aí no tempo que nós temos aqui para esse painel. Obrigado, professora. Professor Alfredo. Pois eu queria inserir a palestra, como que eu faço aqui? Estão vendo a palestra? Sim, professor. Sim. Já está bom, né? Então está ótimo, vou aumentar o tamanho. Bem, inicialmente eu queria agradecer aqui a professora Verônica Nagata pelo convite para participar deste evento, né? Cumprimentar também a professora Ima Vieira, já nossa conhecida de longa data, né? Cumprimentar também o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Mauro de Almeida, que é a primeira vez que nós estamos fazendo esse debate aqui, né? Cumprimentar também o professor Vitor Martins, né, que está organizando a mediação desse painel aqui, né? Nós temos um problema aqui do tempo que é muito curto, né? Então eu vou tentar colocar de forma muito rápida três pontos aqui. Na primeira parte, eu queria enfatizar aqui os grandes desafios que nós temos em relação a uma agricultura mais sustentável para a Amazônia, né? E o segundo aspecto seria as grandes oportunidades que se apresentam também aqui na região, né? E, finalmente, algumas conclusões
com base nos dois cenários aí. Gostaria de afirmar também que esses comentários aqui não representam os pontos de vista das instituições do qual faço parte aqui, né? Acho que existe todo um consenso hoje da necessidade de um desenvolvimento mais sustentável para a Amazônia. Então, isso aí eu acho que não se discute, decorrendo da pobreza da região, da necessidade de preservar o meio ambiente, como a doutora Ima já mencionou aí. Tá, né? Agora, eu defendo aqui que há a necessidade de nós aproveitarmos o potencial produtivo existente das atuais atividades agrícolas, como soja, milho, dendê, pecuária. Acho que é possível fazer uma agricultura mais sustentável com essas atividades e não indo contra esse setor aí, né? Ultimamente tem saído muito esse discurso da bioeconomia que me preocupa muito aí. Acho que existe uma certa fantasia em cima desse tema, né? E eu acho que nós precisamos sair desse discurso abstrato para algo mais concreto aí, nominando quais são essas plantas e animais que nós devemos dar atenção, né? Outro aspecto aqui, eu sempre defendo aqui que nós precisamos aproveitar o que nós já destruímos aqui na Amazônia, né? Que nós já desmatamos até o ano passado 82 milhões de hectares, caminhando 18%, caminhando para 19%, né? É uma área, dizer, que 3 vezes o Estado de São Paulo que está coordenando esse painel, tá, né? Ou então mais do que a soma dos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, nós temos uma área desmatada muito grande, né? Eu sou contra essa história de vender carbono, serviços ambientais. Acho que tem muito mais alternativas melhores para as populações aqui da região, né? Acho que esse mercado de carbono, serviços ambientais, vai ser vítima do seu próprio sucesso, né? Um aspecto também que eu tento defender aqui para atingir essas metas da COP28, 29 e 30, né? Com essa questão da mudança climática, né? A necessidade de um nivelamento tecnológico aqui na Amazônia. Aqui, né? Por exemplo, o estado do Pará é o maior produtor de mandioca do país desde 1992, mas produzindo apenas 12 a 3 toneladas de raiz de mandioca por hectare, né? Enquanto os colegas paranaenses conseguem tirar o dobro ou triplo dessa quantia, né? Os pequenos produtores de leite ficam tirando 1 litro de leite de vaca dia, que como qualquer vaca lá em Minas Gerais, lá no sul do país, consegue tirar 10, 15 litros aí. Então, existe uma grande heterogeneidade tecnológica que parte aí desde aqui estão tirando 1 litro de vaca dia até no outro extremo fazendo transplante de embriões aí, tá, né? Isso acontece com produtores de pimenta do reino, de cacau, né? Existe aquele de baixa, média, alta produtividade, né? Se a gente conseguir passar aquele de baixa produtividade para média, nós já vamos conseguir um grande salto aí. E aí tem essa preocupação, doutora Ima, aí nós temos que apressar essa transição florestal aqui na Amazônia. Nós estamos assistindo só uma curva de redução da cobertura florestal, já desmatamos 18%, caminhando para 19%. Eu acho que essa curva decrescente pode assumir uma forma de um U aí, tá vendo? Mediante o reflorestamento, mediante o plantio de culturas perenes, mediante a recuperação do passivo ambiental das áreas de APP, área de reserva legal. Agora, até quando? Eu calculo que entre 10 milhões e 15 milhões seria possível aqui. Agora, o desmatamento da Amazônia ainda vai continuar por 2, 3, 5, 10 ou 15 anos se nós não encontrarmos alternativas tecnológicas econômicas para os pequenos, médios e grandes produtores. E aí também dizer que não existe uma solução mágica para a Amazônia, como muitas dessas propostas estão sendo colocadas aqui. Bem, ultimamente cresceu novamente essa onda do extrativismo aí apoiado nessa concepção dessa nova bioeconomia mediante essa coleta de produtos extrativos, transformando em cosméticos, nós vamos ganhar bilhões de dólares. Então, acho que tem uma longa distância e eu sempre tenho defendido que é importante nós plantarmos esse recurso extrativo cuja oferta já chegou no seu limite aqui, né? Então, aí, por exemplo, castanha, como a própria doutora me falou, nós temos um grande mercado de castanha. O problema é que não tem castanha. Então, o preço da castanha chega a 80, 100, 120 reais o quilo. Tá, né? Então, fica falando muito em bioeconomia. O problema é plantar castanha, nós temos que esperar 10, 15 anos, mas precisamos plantar. Né? Então, esses são desafios que se apresentam. Né? Como falei aqui, nós já desmatamos 82 milhões de hectares, tá vendo? Eu acho que a política ambiental brasileira teve sucesso de 2004 até 2015, né? Quando nós saímos de um desmatamento de 2,5 milhões de hectares para algo em torno de 500 mil hectares. Mas, a partir do segundo governo Dilma, o desmatamento da Amazônia começa a subir e termina o governo Bolsonaro com 1,2 milhão de hectares. Tá?
E desde 2006, o Estado do Pará que é responsável por quase a metade desse desmatamento que existe na Amazônia Legal. Aí, né? Então, eu acho que o problema está aqui, exatamente aqui dentro do Estado do Pará, que nós precisamos concentrar esses esforços aí. E eu sempre tenho defendido que nós precisamos baixar o custo da recuperação dessas áreas degradadas aqui na Amazônia. É muito caro o preço do calcário, o preço de fertilizantes químicos, o preço da mecanização agrícola, etc. Não é com o cabo da enxada e terçado que nós vamos obrigar os pequenos produtores a fazerem utilização dessas áreas já degradadas. Nós consumimos muito pouco fertilizantes químicos aqui no estado do Pará, é praticamente a metade do que é consumido lá em Santa Catarina. A venda de trator de roda aqui no estado do Pará é a metade do que se vende lá em Santa Catarina. Então, está precisando fazer um esforço para aumentar essa produtividade da terra e da mão de obra. Ao contrário de uma imagem externa muito comum aí, que na Amazônia só existe desmatamentos e queimada, né? A Amazônia hoje se transformou num grande polo de produção agrícola, não só nacional, mas também mundial. Naturalmente, isso também trouxe grandes problemas ambientais, né? Mato Grosso é o maior produtor de soja, de algodão, de milho, concentra o maior rebanho bovino do país, né? É o estado com o maior valor bruto da produção agrícola do país, é Mato Grosso. Aí. Desbancou São Paulo, né? O Pará hoje é o sétimo, né? O estado do Pará também não fica atrás, como disse, é o maior produtor de farinha, apesar da baixa produtividade, de abacaxi, de dendê, de açaí, de cacau, etc. Rondônia deu um exemplo aí, tornando-se o maior criador de peixe nativo do país aqui. Isso sem falar que as outras atividades ficam entre segunda e quinta colocação, né? Rondônia também é a segunda produtora de café conilon do país, Tocantins é a terceira produtora de arroz, e assim por diante, aí que mostra esse potencial que eu acho que é importante a gente nós concentrarmos atenção aqui. Nós temos um grande desafio relacionado com quase 800 mil pequenos produtores identificados no censo agropecuário. Isso representa 83% de agricultores na Amazônia. No Pará, nós temos 240 mil pequenos produtores. Nós precisamos sair dessa agricultura de toco que prevalece aqui, de baixa produtividade aqui. Esse setor é responsável pela produção de mandioca, cacau, castanha, fruteiras, etc., também que o tempo não permite entrar em maior detalhe, né? Mas que apresenta um grande potencial produtivo que nós não estamos aproveitando aqui, né? Um setor de baixa produtividade da terra, da mão de obra, e que nós precisamos fazer essa modernização aqui, né? Eu acho que, se nós queremos acabar com os desmatamentos queimados, nós temos que dar atenção aqui para a pecuária, como a própria doutora Ima mencionou, né? A pecuária representa aqui a maior forma de uso da terra da Amazônia. Aqui, 82 milhões de hectares matados, 61% são pastos. Né? Isso, em números redondos, seria 2 vezes o estado de São Paulo. Né? Que representa. Agora, na Amazônia, aqui, concentra praticamente quase a metade do rebanho bovino brasileiro. 43% do rebanho bovino do país está aqui na Amazônia Legal. Aqui. São 94 milhões de reses. Agora, se você comparar com a pecuária americana, os americanos têm menos rebanho do que tem aqui na Amazônia Legal. Eles produzem praticamente a mesma quantidade de carne do Brasil, aqui com 212 milhões de cabeças de gado. Isso aí retrata essa baixa produtividade do rebanho bovino aqui da região amazônica, que nós podemos aumentar. Como as pastagens aqui na Amazônia dura 10, 12 anos, isso indica que nós precisamos cobrir uma depreciação de 10% dessa área todo ano, algo em torno de 2 a 3 milhões de hectares aqui. Precisamos aí, então, baixar esse custo de operação. Temos aqui jazida de calcário, fosfatos, etc., né? E que isso provocaria, então, esse esverdeamento que o município verde não conseguiu aqui, né? E liberar essas áreas de pastagem aqui para outros setores aqui, né? Porque eu acho que esse rebanho poderia ser mantido na metade dessa área que ocupa hoje aqui, né? Em termos de área reflorestada na Amazônia, é muito pouco aqui. O que temos aqui na Amazônia Legal todinha é menos do que tem lá em São Paulo, do que tem lá em Santa Catarina, do que tem lá no Rio Grande do Sul. Os mineiros têm o dobro dessa área que tem toda a Amazônia Legal aqui. Se nós comparamos a produção de madeira em tora aqui da Amazônia Legal no seu auge para hoje, ficou reduzida a 1/4.
aqui no estado do Pará ficou reduzida a 10%. Aí. Mostra aí que nós podemos dobrar essa área aí que tem mercado aí, basta ver aí os caminhões lá levando eucalipto da região de Paragominas lá para a Imperatriz. Aqui. Eu acho que nós podemos fazer uma grande revolução na piscicultura na Amazônia, que esse setor parece que ainda está assim, meio dormindo aqui. Né? Da mesma forma que o Brasil fez uma revolução na avicultura, então, onde hoje nós estamos produzindo mais carne de frango do que de carne bovina desde 2007. Né? O desmatamento da Amazônia teria sido muito maior se a gente não tivesse essa oferta proteica. Né? E o Brasil tornou-se também o maior exportador de carne de frango. Aí. E aí, se comparar, por exemplo, a linha de produção de peixe, é uma linha reta, aí, há mais de 60 anos. Aí. Eu acho que o Rondônia deu exemplo aí, tornando-se o maior criador de peixe nativo, como também os relatórios da FAO já mostram que a China tornou-se o maior criador de tambaqui do mundo. Aqui, tá, né? Então, eu acho que com essa disponibilidade de água aqui na Amazônia, nós precisamos investir pesado em ciência e tecnologia nessa área aqui, fazer rações para peixe, que constitui uma grande limitação. E hoje nós já temos soja e milho aqui, que precisamos também utilizar, por exemplo, esses dois insumos aqui. Né? Como o ministro Roberto Rodrigues sempre costuma dizer que frango nada mais é que milho com asas aqui. Então, é valorizar que nós estamos precisando disso aqui. Né? Bem, os temas agroflorestais têm um potencial muito mais do que o extrativismo. Aí. Agora, a experiência dos imigrantes japoneses, seus descendentes de Tomé Açu, mostra que o sucesso do SAF depende muito daquelas plantas iniciais que viabilizam a formação do SAF. É maracujá, pimenta do reino, e quando morre, aí a pimenta aguenta mais um tempo. E depois daquelas plantas finais que tenha mercado e nem apenas uma planta sombreando a outra. Aqui. Existe um certo romantismo em cima do SAF que nós precisamos acabar. O pessoal está pensando que se pode montar um SAF no estalar dos dedos. Né? A formação, a estabilidade do SAF pode demorar 5, 10, 15 ou 20 anos, dependendo dessas culturas que você vai incorporar. Bem, nós estamos na Amazônia aqui assistindo um grande fenômeno, que é o fenômeno da domesticação aqui. O Guaraná saiu dessa produção extrativa aqui, e quando a fase extrativa não produzia 250 toneladas, chegamos a produzir aí 5.000 toneladas. Né? Tem a contribuição da Embrapa, do INPA, do Museu Parense de Miguel Guerra, da UFRA, principalmente. Né? A borracha vegetal, apesar do forte lobby desse setor extrativo da borracha, a produção de borracha extrativa não representa nem 0,5% do total de borracha plantada no país. Só em São Paulo, nós temos 9 municípios que cada um deles produz muito mais borracha que toda a região norte. O açaí saiu daquela produção também, a produção extrativa, passando para a manejada, que naturalmente isso tem consequências ambientais, como a doutora Ima mencionou aí. Tá, né? Quer dizer que o crescimento do mercado carrega riscos ambientais aí, se continuar essa expansão nas áreas de várzea aqui. O palmito também é a mesma coisa aqui, quer dizer que houve também uma grande expansão, sobretudo lá em São Paulo, em Santa Catarina, Paraná e Bahia aqui. A madeira, hoje no Brasil, 90% da madeira produzida já é proveniente de plantio, apenas 10% extrativo. O cupuaçu também passou por essa espécie de domesticação, a castanha também, que hoje eu coloco em 3-5% já esteja sendo produzida de castanhais plantados. Não temos dado de cupuaçu nem castanha para fazer o gráfico. Então, temos esse plantio de castanheiras, por exemplo, Tomé Açu, temos 5 castanheiras, aí, Manaus, da Amazonas, aí, tem 300.000 castanheiras plantadas. Né? Eu acho que essa nova bioeconomia tem que ser feita com essas bases aí. Tá? Bem, eu queria dar um exemplo, já para terminar aqui, com relação a 3 culturas aqui. Né? Desde que entrou a vassoura de bruxa nos cacauais da Bahia, em 1989, o Brasil, a produção de cacau na Bahia ficou reduzida à metade. E o Brasil tornou-se um grande importador de cacau, aí, pagando aí 200 milhões, 230 milhões de dólares de importação. Aí. Nós temos 200.000 hectares plantados de cacaueiros aqui na Amazônia. A borracha seringueira também, outro produto da biodiversidade amazônica. Né? O Brasil importa borracha vegetal desde 1951. Agora,
atualmente nós estamos importando 60% da borracha consumida no país é importada de um produto estratégico da indústria brasileira aí, tá, né? Nós precisamos, pagando também uma das mais caras importações, né? São Paulo tem a metade desses plantios aí, tá, né? E o dendê aí que nós temos atualmente no estado do Pará 200 mil hectares plantados de dendê, mas mesmo assim o Brasil ainda importa 55% de óleo de dendê, 85% de óleo de palmista, pagando uma das mais caras importações aqui. Tá? Somando só essas três culturas aí, é $1 bilhão que o Brasil paga aí comprando esses produtos que poderia ficar aqui no país gerando renda e emprego para os pequenos produtores, por exemplo. Geralmente, aquelas atividades que você não pode mecanizar. Nunca vai inventar uma máquina que vai colher cacau, uma máquina que vai colher pimenta do reino, tá? Uma máquina que vai sangrar seringueira. Essas são atividades ideais para os pequenos produtores, porque os médios e grandes estão fugindo dessas atividades intensivas em mão de obra. Nós precisamos aí desenvolver tecnologias para a recuperação dessas áreas degradadas aqui, das APP e áreas de reserva legal aqui. Um cálculo muito simples na ponta do lápis aqui, por exemplo, uma recuperação dessas APP, reserva legal, sai em torno de R$4.000 até R$8.000 por hectare. Aí, né? Então, nós precisamos dar um sentido econômico nessa recuperação dessa APP, reserva legal. Aí, né? Plantando castanheiras, plantando aceizeiros, plantando cumaruzeiros e assim por diante, aí, que eu vejo essa maneira de a gente dar um sentido econômico aí. E já para encerrar, o que eu queria colocar aqui, nós precisamos fazer um esforço para manter essa fronteira velha no seu devido lugar. Já desmatamos 82 milhões de hectares, tá? Então nós devemos aí tentar intensificar essa área via aumento de produtividade aqui. Infelizmente, estão formando novas fronteiras aí. Hoje, o foco dessa formação nova fronteira está exatamente naquele triângulo formado pelo estado do Amazonas, Acre e Rondônia, aí, naquele triângulo lá que acelerou o processo de desmatamento lá. Amazonas hoje ficou o segundo estado que mais desmata aqui. Cultivos perenes, nós temos na Amazônia algo em torno de 700 mil hectares. Aí. Soma 200 mil hectares de dendê, 200 de cacaueiro, 200 mil hectares de aceizeiros marejados, 200 mil de pimenta, 20 mil de pimenta, somando vai dar uns 700 mil. Eu acho que nós podemos dobrar. Né? Nós precisamos fazer um plano nacional do cacau, um plano nacional do dendê, um plano nacional do cacaueiro aqui. Sabe? Então, eu acho que é possível, apesar dos cultivos perenes, basta a fração de área que satura o mercado. Culturas anuais, nós precisamos de grandes áreas. Reflorestamento, como disse, nós temos apenas 1 milhão de hectares, podemos dobrar isso aí, para recuperar a área de reserva legal, utilizar naquelas áreas impróprias para a agricultura. Né? A transição florestal, nós precisamos apressar. A bioeconomia, nós precisamos sair dessa fantasia da bioeconomia que permeia essas discussões aí, sabe? Acho que quanto à velha bioeconomia, não tem nenhuma dúvida aí, o álcool é bioeconomia, queijo, cachaça, cerveja, tudo é bioeconomia. Agora, a nova bioeconomia, nós precisamos aí, para muitos daqueles recursos, nós precisamos plantar para fazer essa nova bioeconomia. Tem um grande mercado para castanha, para Tucumã, por exemplo, lá em Manaus, Bacuri também aqui no estado do Pará, Cumaru e assim por diante aqui. Criação de peixe, acho que esse seria um grande recado aí, que a COP aí deveria investir aqui pesado aqui em termos dessa domesticação dessas espécies. Comer peixe na Amazônia não é barato aqui. Por exemplo, você vai no Líder aqui, um filé daqueles peixes mais nobres é R$112 o quilo aqui, sabe? É caro comer peixe aqui. Pastagem na Amazônia, nós temos, como disse, 48 milhões, 50 milhões de hectares, né? Botando no número redondo, nós precisamos aí tentar reduzir essa área pela metade dentro de 10 a 15 anos, aí, tá? Liberando essa área para outras atividades aí. Tá? E cultivos anuais aí, somando soja, somando milho, a mandioca, etc., vai dar 20 milhões de hectares aí. A política seria tentar manter essa área aí, tá? Não justifica que o estado do Pará seja o maior produtor de mandioca do país, produzindo 12 a 13 toneladas por hectare. Tá? Acho que é possível aumentar essa produtividade. Há uma preocupação muito grande, que também reflete a fala da doutora Ima, com relação à soja. Né? A soja ainda vai crescer, esse mercado da soja, uns 10 a 15 milhões de hectares aí, porque tem mercado para soja. Tá? Aí tem a preocupação que
essa expansão de soja na Amazônia aqui tem que ser feita roubando essas áreas de pasto aí, para evitar pressão em cima da floresta densa e da vegetação secundária. E coibir os ilícitos aqui, que todo mundo sabe onde está ocorrendo, tá vendo? Desmatamento ilegal, garimpo ilegal, extração de madeira ilegal, narcoeconomia, contrabando de armas, etc., invasões de área indígena e assim por diante. Gente, era isso mais ou menos que eu queria colocar de forma muito rápida, assim, em termos do prazo que me foi dado de 20 minutos, tá, né? Esperando que tenha alguma utilidade para os propósitos dessa COP30, que vai ser realizada aqui em Belém. Muito obrigado. Obrigado, professor Alfredo Roma, pela apresentação. E, por conta do tempo, vou passar imediatamente para o nosso secretário, doutor Mauro, fazer as suas considerações e apresentações. Você tem uma apresentação, secretário? Não tenho, não. Ok. A palavra é sua. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da UFPA, Departamento de Engenharia de Produção, pela minha presença aqui nesse evento. Realmente, hoje em dia está cada vez mais difícil participar de eventos desse gênero, tendo em vista a agenda que se tornou excessiva, muito também por conta dessa definição de Belém como sede da COP 30 em 2025. Para eu tentar me ater ao tema, dizer, da definição da COP 30 em Belém, oportunidades, desafios e legados, começando pelos desafios, nós temos um desafio propriamente dito, que é a realização da COP em Belém infraestrutural, né? Como todos sabem, a Belém veio, no decorrer do seu processo histórico, perdendo a sua importância financeira, de cidade polo da Amazônia, e agora é uma maneira de essa definição se resgatar esse processo histórico interrompido, muito também conjuntural, de conjunturas diversas, como, por exemplo, o ciclo da borracha, que se encerrou ali perto da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem essa oportunidade de resgatar, inclusive, a nossa importância geopolítica nacional. Belém chegou a ser uma das 3 capitais mais importantes do Brasil, ainda no início do século XX. E não propriamente pelo ciclo da borracha. No processo histórico de Belém, ela foi importante desde a colonização, quando, naquele momento em que o Brasil era governado pelo Império Português, se colocou na linha do Tratado de Tordesilhas e tinha tanta importância que o Marquês de Pombal mandou seu irmão para governar o Pará, a província do Grão-Pará e Belém. Então, assim, Belém sempre teve um aspecto importante desse ponto de vista. E depois da construção das estradas primeiro a Belém-Brasília, depois a Pará-Maranhão, depois a Transamazônica e, por fim, a Santarém-Cuiabá, ela começou um processo de esvaziamento da cidade e ocupação do interior. Além disso, também surgiu os problemas que a professora Aima estava se referindo, à questão de desmatamento. Até a década de 70, nós tínhamos apenas 5% da Amazônia desmatada. Em 1988, já tínhamos 15%, e agora nos aproximamos de 20%, como disse o professor Roma. Então, é isso que se vai debater aqui também. Além do desafio infraestrutural, de ter acomodações suficientes para aqueles que nós vamos receber, mobilidade, transporte, evidentemente que a gente tem que preparar a cidade. E preparar a cidade também inclui fazer algumas adequações do ponto de vista paisagístico, mas também do ponto de vista infraestrutural, e não só da infraestrutura propriamente de mobilidade ou de acomodação, mas, para que não dizer, também de saneamento da cidade. É um momento que a gente tem aí sim uma oportunidade
de resgatando esse fio histórico, fazer com que Belém tenha uma importância e seja pensada novamente como ela foi como metrópole da Amazônia. O segundo aspecto é que Belém também tem uns desafios de ordem ambiental. Nós, hoje em Belém, assim como o mundo, na verdade, ele caminha para até 2050, 70% da população do mundo está em áreas urbanas. E o Brasil tem uma peculiaridade que já em 2015, ele já tinha 84% da sua população em áreas urbanas. E Belém não é diferente. Nós temos aqui no estado do Pará, na capital do estado, apenas 30% da população urbana, do Pará, né? Mas nós temos quase toda a população nas áreas ditas do continente. Nós temos 39 ilhas, nós temos algo em torno de 70% do território de Belém insular, poderia ser considerado uma área rural, né? Mas nós estamos quase todo mundo dentro do continente. Nós não estamos nas nossas ilhas, nós não estamos na nossa área rural. Então, a gente tinha que discutir isso. Qual é a ocupação que nós queremos para nossas ilhas, para nossa área rural? E isso tem a ver também com o clima, da cidade, inclusive. Lá atrás, ainda no século XIX, quando o pesquisador Bates veio para o Brasil e escreveu um livro, Um Naturalista na Amazônia, ele dizia que havia calor, mas o clima era muito agradável, ainda por conta da exuberância da cobertura florestal que Belém tinha. E Belém hoje tem bairros que são considerados desertos florísticos, não tem a área verde suficiente recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Então, é um espaço para se discutir Belém do local para o mundial, já que a gente tem um problema de clima em Belém acontecendo. Por outro lado, a gente tem a oportunidade de debater a Amazônia com os amazônidas na Amazônia. Hoje, é a primeira vez que vai se realizar uma COP do clima no Brasil. Lembrando sempre que a Rio 92 e a Rio+20 não foram conferências das partes, elas foram cúpulas da ONU. A primeira foi o embrião da Convenção de Mudanças do Clima, que só foi ser assinada em 1995, né, onde teve a primeira COP em 1995, e a Rio+20 foi considerada uma cúpula da Terra. Então, assim, ela não era uma conferência das partes. Portanto, a primeira COP a ser realizada no Brasil, que era para ter sido realizada, inclusive, em 2019, mas por conta do governo passado, que negou a realização da COP do clima no Brasil, e essa COP transitou primeiro pelo Chile e acabou sendo realizada em Madrid, por conta também de conjunturas políticas no Chile, vai ser a primeira COP do clima realizada no Brasil. Então, essa tem uma importância maior, que nós vamos fazer na COP de 2025. Serão 2 anos da COP de Paris, que teve como elemento central aquele acordo, o chamado Acordo de Paris, que ainda está por ser regulamentado. Vai ser uma COP que se vai discutir já não mais a mitigação das mudanças climáticas, mas a adaptação da mudança climática, como já vem sido discutido. Vai ser uma COP que vai se discutir por que os 100 bilhões prometidos no Acordo de Paris não foram cumpridos até hoje, que deveriam ter começar a ser pagos desde 2020, e não foram cumpridos até hoje. Vai ser uma COP que ainda vai se prosseguir na discussão de um fundo de perdas e danos que foi discutida em Sharm el-Sheikh, que foi decidido em Sharm el-Sheikh, e vai ser uma COP que nós vamos discutir a Amazônia real com o mundo, que se ainda existe alguém com esse mundo encantado da Amazônia, como se aqui não vivessem pessoas, não tivéssemos problemas das mais variados, não tivéssemos desafios a vencer na Amazônia, sejam eles da agricultura, sejam eles da pecuária, sejam eles da bioeconomia pé no chão, como nós temos aqui um conceito nosso aqui interno da SEMAS, seja uma bioeconomia tecnológica, seja uma bioeconomia que seja transformadora, seja a restauração florestal e seja o pagamento de serviços ambientais e o próprio crédito de carbono.
esse em especial, a gente tem que ter um cuidado maior, porque talvez seja a última tiro que o Brasil pode dar em termos de commodities globais, em que nós possamos ser um agente importante e transformador dentro desse contexto. Então, a gente tem que preparar esse terreno do mercado de crédito de carbono, que não é um mercado perene, não é um mercado que vai durar 100 anos, é um mercado que muito provavelmente tem um período de crescimento e estabilização, mas que a gente tenha que aproveitar isso muito bem. Então, por outro lado, por um terceiro lado, os legados que a gente pode ter, além da discussão, ou além da transformação da sociedade ou da comunidade belenense, com a melhoria da cidade, a oportunidade de negócios para Belém, a gente pode atrair os olhos para o que nós estamos fazendo aqui no governo do Estado, como a política estadual de mudanças do clima, o Plano Amazônia Agora, o Plano de Bioeconomia, o Plano de Restauração Florestal, todos eles permeados de oportunidades econômicas que podem ser transformadores da sociedade paraense e podem ser canalizadores de uma contenção de desmatamento e até a eliminação do desmatamento, aquele desmatamento que nós pretendemos eliminar até 2036, o desmatamento ilegal. Portanto, a gente tem um compromisso, não só com Belém, como a cidade de Belém, mas como o debate global de mudança do clima, mas, sobretudo, o debate global de que, tendo havido um problema, nascido um problema da economia, o desmatamento, como eu disse, a mineração ilegal, é um problema originário e decorrente do setor econômico. Só existe desmatamento porque tem uma demanda econômica direta ou indireta relacionada a ele. Só existe mineração ilegal e garimpo ilegal porque existe uma economia relacionada direta ou indiretamente a ela. Para que a gente possa vencer esse desafio climático, o elemento econômico tem que ser verificado e tem que ser colocado no centro do debate, assim como o elemento humano e o elemento ambiental e climático, evidentemente. Mas, se temos a oportunidade de ter alternativas econômicas que façam com que a gente não pressione a floresta, que façam com que a gente tenha uma atividade econômica limpa, a discussão que nós temos que travar na COP30. Agora, além do legado, mais uma vez, infraestrutural da cidade, o legado das oportunidades econômicas é que tem que ficar bem fixados na COP30. O legado das oportunidades econômicas para a Amazônia, em específico, já que nós somos importantes para não a elevação da temperatura da Terra para além dos 1,5 graus Celsius, que foi determinado nas conferências das partes, na timeline da Convenção do Clima, também que a gente tenha esse grau de importância para a população que vive na Amazônia. Lembrando que na Amazônia, como um todo, a grande parte da população, a maioria da população, vive em cidades. Ela não vive na floresta, ela vive em cidades e deve ser olhada como cidade. Eu fico por aqui, tenho tempo para sair, como eu disse, para ainda agora em privado, os organizadores, e espero ter colaborado com o debate. Muito obrigado. Secretário, obrigado. Dentro desses 4 minutinhos que ainda temos para encerrar aqui o painel, ainda falando dos desafios, oportunidades e os legados da COP, agora, especificamente de oportunidades, muito se fala sobre o Fundo Amazônia, né, para ajudar aí no desenvolvimento da realização da COP aqui em Belém. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Fundo Amazônia, como é que, aproveitar que o professor e pesquisador Alfredo, a professora Ilma, pesquisadora, a professora Verônica, o professor Moacir, enfim, vários pesquisadores aqui querendo entender um pouquinho do fundo e como é que isso pode ser direcionado aí para a realização da COP e também nas questões de pesquisa, né? O Fundo Amazônia ele foi criado em 2008. Ele é um fundo voltado, sobretudo, para o combate ao desmatamento, regularização fundiária, regularização ambiental e outros aspectos bem
bem restritos. Tá? O Fundo Amazônia é um instrumento de, digamos, vou chamar de financiamento, mas, na verdade, ele trabalha com recursos não reembolsáveis através de uma doação que a Noruega, em sua maior parte, mais de 90% do Fundo Amazônia é doação da Noruega, 5% doação da Alemanha e mais uns outros poucos percentuais vindo de outras fontes de renda. Então, o Fundo da Amazônia é um instrumento de financiamento de políticas públicas voltadas, sobretudo, para o combate ao desmatamento, porque esse sempre foi o foco internacional, diminuir o desmatamento. Como disse a professora Ima, é rápido, mas ele é binário, né? Se você combate o desmatamento, ele reduz, se você não combate, ele aumenta, mas ele não é perene. A gente precisa, por isso que nós estamos fazendo aqui o plano de bioeconomia, o plano de restauração florestal, porque a gente entende que apenas com o combate ao desmatamento a gente vai conseguir diminuir o combate ao desmatamento. Agora, nossa expectativa, com o apoio do governo federal, mas a gente não mantém esse desmatamento linear ou reduzido por muito tempo, sem que a gente dê uma alternativa econômica para a nossa população. Em paralelo a isso, tem várias outras fontes de financiamento, tem empréstimos a custo barato no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Banco Mundial, no Banco de Fomento da Alemanha, chamado KfW, em outros, no Fundo Andino da CAF, chamado CAF. Então, nós temos diversos fundos e temos a filantropia também, que ajuda ou pode ajudar em implementação de políticas públicas, combate ao desmatamento, etc., que podem ser utilizados como ferramenta nesse combate ao desmatamento e também na mudança de chave da economia brasileira e da Amazônia em particular. Portanto, a gente tem oportunidades, mas a gente tem que saber, primeiro, nós temos que saber pautar essa geopolítica climática e ambiental. Segundo, nós temos que ter um background de profissionais e cientistas e elaboradores de projetos, por isso é importante fortalecer a posição do Museu Emílio Gueldi enquanto instituição científica. Por exemplo, acho que a própria professora Ima lidera uma linha de pesquisa no Museu Emílio Gueldi, que são dos mateiros. Hoje é um profissional em extinção na Amazônia, o mateiro, e ele é decisivo para a questão do inventário florestal e a capacidade que a gente tem de produzir planos de manejo florestal sustentáveis. Então, é preciso fortalecer a ciência e tecnologia. Eu concordo com a professora Ima com a crítica que fez de não participação do Ministério da Ciência e Tecnologia no comitê organizador do evento. Agora, lembrando, quem organiza uma COP é a ONU e o Brasil, e o governo brasileiro. E a COP não é uma Copa. Ela não vai ser um evento aberto para toda a população. É preciso que as pessoas se credenciem, se inscrevam, e ela tem uma limitação de inscrição e de participação. Ela é um ambiente aberto em termos. Nós temos 3 zonas na COP. A zona azul, que é onde acontecem os debates diplomáticos e governamentais, em que tem estandes de governo, grandes empresas, grandes ONGs. Nós temos a zona verde, que é completamente dedicada à sociedade civil, né, à participação de movimentos populares e outros. E temos a zona cinza, né, a Grey Zone, que é dedicada às empresas, grandes conglomerados e empresas. Temos 3 áreas na COP, e que às vezes não estão no mesmo lugar, como foi agora no Egito. No ano passado, eles estavam em lugares diferentes, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado de dizer que a COP vai ser uma festa? Não, ela vai ser um evento de debates políticos, debates econômicos, debates climáticos e ambientais, com participação ampla, mas ela não é uma festa, ela não é uma COP, ela não vai ter uma fanfest. Nós precisamos receber as pessoas com acolhimento, com carinho, com compreensão, fazer com que elas se sintam muito bem em Belém e
pautar o debate, assim como nós estamos fazendo aqui, com a professora Ima trazendo os desafios e oportunidades que ela imaginou, e o professor Alfredo Roma também, dando cada qual na sua área de atuação. Portanto, a COP é um evento global, multidisciplinar, de certa forma aberto, como eu digo, mas restrito a um número de inscrições e a capacidade que tem cada evento. Normalmente, a COP de Sharm el-Sheikh, há uma dúvida se foi de 32 a 36 mil participantes. Esses participantes não são 36 mil, 40 mil ou 45 mil todos os dias. A COP tem 2 semanas de funcionamento. Ela não funciona ao domingo, normalmente ela tem um fim de semana no meio dela, mas no domingo ela não funciona. Ela funciona de segunda a sábado, né? E ela tem uma dinâmica própria de funcionamento em que as discussões diplomáticas estão num fórum, aí sim, restritíssimo às delegações diplomáticas, que é onde se ocorrem os debates, e há outros fóruns, que é onde você faz a pressão da sociedade civil, a pressão científica, a oportunidade de participação de governos e empresas, ONGs e tudo mais que estão por lá. A COP também não é a COP ela tem um processo de ano a ano, ela tem reuniões parciais. Por exemplo, agora, no mês de maio, já teve uma reunião em Bonn, também preparatória para a COP deste ano. Então, ela tem relatórios que vão sendo feitos no decorrer de ano a ano, em que o ponto culminante é a realização da COP, né, que esse ano vai ser em Dubai, e no ano que vem ainda está aberto, porque, por conta da guerra da Ucrânia, não se sabe exatamente onde vai ser. A do ano que vem é para o leste europeu, este ano era do Oriente Médio, e do ano passado era da África, assim como de 2025 é da América Latina e Caribe. Por isso é que a gente considera que Belém já está definida como a sede da COP, porque tendo o Brasil sido o escolhido para escolher a sede da COP e tendo escolhido Belém como a sede da COP, a COP será realizada em Belém, a não ser que uma catástrofe aconteça e ela não seja realizada em Belém. Portanto, a COP é em Belém, porque a COP é da América Latina e Caribe, e a América Latina e Caribe disse que é o Brasil que vai indicar a sede da COP, e o Brasil já indicou a sede da COP como Belém. Era mais essas informações em linhas gerais que eu queria passar. Ok, secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos em relação à COP, agradecer também ao professor Alfredo e à professora Ima pela apresentação dos desafios, oportunidades, características e especificidades aqui da nossa região amazônica, né? Então, a gente entende aí os desafios que nós temos na realização desse evento, o que é que ele pode deixar de legado. Infelizmente, por conta do tempo, não teremos aí abertura para questões dos participantes no YouTube. Eu agradeço a organização dos SAIBIS pelo convite para gerar esse debate e volto a palavra aí aos organizadores, professor Moacir. Obrigado. Gente, eu quero agradecer imensamente aí a participação. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira.